Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os nobres colegas deputados hoje aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão plenária. O assunto principal do dia hoje vai ser o INSS, mas falarei sobre ele daqui a pouco. Em breve, preciso fazer algumas considerações sobre algumas ocorrências do dia de ontem e agradeço a presença do deputado Gessé aqui para que a gente possa juntos estar colocando soluções definitivas sobre o que aconteceu na CCJ, onde eu relatei um projeto de autoria do deputado Gessé Lopes e, infelizmente, a gente não conseguiu passar ele pela CCJ, apesar de, tanto eu como ele, queremos o melhor para Santa Catarina, para Florianópolis e para a Praia da Galeta, que é o que originou esse debate por conta das coisas absurdas que vem acontecendo naquela praia. Então, hoje eu vou pedir para passar alguns slides, só para a gente ir acompanhando a minha fala. A gente tem se envolvido praticamente há 2 ou 3 meses sobre o que está acontecendo na Praia da Galeta. O Gessé trouxe uma denúncia aqui gravíssima. Nós que somos moradores de Florianópolis, eu que sou um deputado de Florianópolis, tenho me envolvido com a comunidade local e, diante de tudo que está sendo observado, a gente propôs uma audiência pública. Vamos passando. Essa é uma conversa que eu tive com o deputado Gessé, quando eu acabei sendo notificado de que seria o relator do projeto dele. A gente conversou, eu falei, Gessé, tem algumas coisas ali que a gente pode acabar tendo problema na constitucionalidade, por conta de haver alguns entendimentos em cortes superiores que pode futuramente dar problema nesse projeto e derrubar o projeto. Então, a gente teve essa conversa e aí eu falei para ele, você não quer, de repente, tirar esse projeto e a gente constrói um projeto junto, para que a gente possa, junto com as outras instituições, já que na audiência pública veio o Ministério Público, veio representantes da Segurança Pública do Estado, veio representantes da parte do IMA, enfim, veio muitos representantes estaduais e também a comunidade local, porque foi uma audiência pública grande, com bastante participação popular. Só que ele falou, não, Alex, eu prefiro manter o projeto, qualquer coisa você faz o que você achar que tem que fazer e depois eu vejo o que me sobra para fazer também. Bom, por fim, ontem eu relatei o projeto, demonstrei a inconstitucionalidade que estava prevista, até por conta de evitar que a gente tivesse que tramitar toda a nossa legislatura, aprovar isso, e 2 dias depois vinha alguém do PC, do PSOL, e acabar judicializando e derrubando um projeto que é para dar solução ao que está acontecendo em Santa Catarina. Vamos adiante. Infelizmente, aqui eu só trago um comentário para demonstrar que eu acho que o Gessé não entendeu o meu posicionamento. Ele está tecendo alguns comentários aí dizendo que eu só quero, na verdade, ser o pai da criança, que eu, na verdade, derrubei o projeto dele por conta de uma situação pessoal minha. E aqui eu deixo bem claro, Gessé, eu ainda não protocolei meu projeto, eu gostaria que você fosse coautor comigo nesse projeto, que está sendo construído a várias mãos, Ministério Público, órgãos de segurança, comunidade local. Não veio ninguém na audiência pública defender o que está acontecendo na Galeta, ninguém. Todo mundo é unânime, até mesmo os praticantes de nudismo, de naturismo, que já não se sentem mais confortáveis de ir para lá, porque o que está acontecendo lá é aquilo que a gente está noticiando, venda de drogas, sexo explícito, prostituição, se marca encontros até internacionais na Galeta hoje para vir fazer as putarias que eles estão fazendo, que você muitas vezes ilustra bem. Então, a situação ali é grave, precisa ser resolvida, só que no nosso entendimento da CCJ, e eu faço essa fala, inclusive, para defender os colegas da CCJ que votaram de forma unânime com o meu posicionamento, ninguém ali é favorável a todas aquelas atrocidades que estão acontecendo na Praia da Galeta. Nenhum deputado pode ser favorável a um troço desse. Mas entenderam que, por haver uma possibilidade de depois, nas cortes superiores, levar em consideração que já existe uma jurisprudência que pode derrubar um projeto que simplesmente diz é proibido, acabaram se manifestando, bom, então vamos fazer de uma forma que dê legalidade e sustentação. Vamos adiante, por favor. Aqui alguns slides que mostram a nossa presença massiva, estou eu ali, mas a parte da minha equipe, indo até a comunidade, tentando entender o que pode ser feito, como resolver, ouvindo cada uma das pessoas envolvidas ali. Fizemos também uma participação de coleta do lixo, que é absurda a quantidade de preservativo e lixo que se encontra naquela praia, registros, inclusive, de preservativo que nunca foram encontrados em nenhum outro lugar do mundo, é uma quantidade muito grande, e a gente fez um trabalho de recolhimento de lixo. Vamos adiante? Aqui são cenas da nossa audiência pública, vocês podem perceber que ela teve bastante participação, inclusive ali está a nossa vice-prefeita Mariane, que também veio representando a Prefeitura de Florianópolis. Pode ir adiante.
Aqui é mais uma vez recebendo pessoas da comunidade, trazendo proposições para o projeto, mais uma vez. E aqui o dia da CCJ, onde a gente faz o relatório, que nesse momento acabou por interrompendo a tramitação do projeto do deputado Gessé. Quem conhece a minha trajetória do Gessé sabe que a gente defende as mesmas bandeiras, que a gente já foi para o fronte junto em inúmeras possibilidades, em inúmeras situações. Já enfrentamos gente da UFSC, já enfrentamos baderneiro de rua, a militância de esquerda toda nos odeia, e eu não teria motivo algum para prejudicar um colega de parlamento, que inclusive é meu aliado e que defende as mesmas coisas que eu. Só que a minha preocupação é exatamente essa. Se a gente tentasse, apenas por amizade, passar um projeto adiante, que depois vai ser derrubado no STJ ou no STF, porque esse pessoal do PSOL, eles parecem que eles têm um caminho muito facilitado para tudo que eles peticionam lá em cima, eles derrubam não apenas a gente da Alesc aqui, mas da Câmara de Deputados Federais e até do Senado. Então, a gente está tentando fazer com que um projeto realmente validado, inclusive com a ajuda do Poder Judiciário, onde o Ministério Público está junto, possa realmente ficar definido e regulando a situação que vem acontecendo nas nossas praias. E aqui eu vou trazer só uma parte do que está sendo feito. Quando a gente fala em regular, não significa que a gente está querendo colocar regras na putaria. Não é isso. Ninguém está aqui querendo putaria em Santa Catarina, que é o que está acontecendo na Praia da Galeta. A gente está dizendo que uma forma de regular é você dizer, por exemplo, que regiões onde existe a preservação permanente, onde existe uma área que não pode mais ser utilizada para determinadas coisas, ela não pode ser praticada no nudismo, naturismo. A Galeta, por exemplo, é uma área de preservação permanente. E se a gente colocar num PL regulatório dizendo a área de preservação permanente não pode ter a prática de naturismo e nudismo, matou a Galeta, resolvemos o problema. De que forma? Regulamentória, que é como o STJ defendeu que tenha que ser feito. Ele tirou a possibilidade de simplesmente proibir, ele quer que regule, ele quer que delimite, ele quer que considere várias possibilidades restritas para que naquela região possa ser praticado o naturismo / nudismo, que nem sempre o naturismo é a mesma coisa que nudismo. Então, isso é uma situação que preocupa, que eu estou comprometido com a sociedade e que a minha resposta será dada, e eu gostaria muito que o deputado Gessé também fosse coautor desse projeto. Quer falar um pouquinho, Gessé? Deputado Alex, eu estou na Assembleia Legislativa, vai fazer 7 anos. O senhor chegou faz alguns meses. Eu sei como é que funciona a CCJ, muito mais do que o senhor pensa que eu sei. E na CCJ, o quadro é composto por políticos, e o senhor está lá porque o partido definiu que o senhor ia ser o nosso representante lá. Inclusive, eu fui a favor de você estar na CCJ. E não é porque tu é advogado, não é porque tu é o bambambam, tu é o melhor que todo mundo. Porque aquilo que tu falou no teu vídeo, tu ofendeu todo mundo aqui, que tem dentista, que tem médico, tem professor, e todo mundo tem condições de estar na CCJ. É uma comissão política, não é uma comissão técnica. É para ser, mas não é. Porque lá a gente dá votos políticos e a gente pode fazer uma relatoria como a gente quiser. Se tu tivesse interesse em apoiar o projeto, tu poderia sim. Se tu tivesse alguma dificuldade, porque eu não vou falar mal da tua assessoria como tu falou da minha, eu poderia fazer um relatório para te ler, dando justificativas constitucionais para te aprovar o projeto. E se porventura ele viesse a ser derrubado, não ia ser no dia seguinte, como tu botou na tua publicação. Nós íamos aprovar, ia lá para, de repente, para finanças, ia para os méritos, ia vir para o plenário, ia para o governador, que aí o governador poderia fazer uma ADIM, se ele achasse que fosse inconstitucional, ou ele ia sancionar. E o judiciário poderia vir, através de uma denúncia, derrubar. Então, tu se antecipou por uma possibilidade de votar contra um projeto de interesse público. Porque a tua audiência pública ali, se tinha 60 pessoas, o meu vídeo que eu fiz aqui deu mais de 80 mil visualizações, mais de 6 mil comentários, que vale muito mais do que uma audiência pública de comunidade, de pessoas que vieram aqui, que são pessoas que gostam do nudismo. E que até antes de acontecer tudo isso, eu não era contra. A partir da hora que eu entendi que a gente não deve ter um ambiente público, a gente não deve ter um ambiente público reservado para a minoria de pessoas. Eu não posso ter
ser proibido moralmente de ir num lugar público, porque eu vou chegar lá e vai ter gente pelada. Então eu mudei minha concepção, eu não quero regulamentar. E você deveria, junto comigo, já que defende as pautas, ir para cima junto comigo. E você induzir os colegas ao erro. E eu vou provar isso. Porque eu não vou debater constitucionalidade aqui agora. Ficou muito claro que tu decidiu derrubar o meu projeto para emplacar um outro seu. E tu me convidou, eu falei assim, não, eu vou para cima do meu, porque eu estou convicto do meu projeto. Eu vou fazer um requerimento, nós vamos trazer para o debate, eu vou te mostrar que você está enganado na tua constitucionalidade, que a gente pode, sim, criar praia de nudismo, e a gente pode, sim, proibir praia de nudismo, como já foi criado, e a gente pode descriar. Então, não tem dificuldade nenhuma. Eu ainda te perguntei, quando tu veio conversar comigo, se valia a pena. Não valia a pena tu defender isso? As pessoas não querem, nosso pessoal não quer isso mais. Eu te falei isso. Eu ia falar sobre o assunto, ia ser muito mais grosseiro contigo, mas tu foi mais humilde em falar, mas o seu vídeo foi muito infeliz, porque na minha publicação, eu botei a votação que é pública, eu botei a minha manifestação antiga, que foi a primeira e a única que eu fiz, no texto eu falei tudo que justificou fazer um projeto, lá embaixo eu falei, não, o Alex quer fazer uma regulamentação e não uma proibição. E no final ainda falei, vou provar que não é inconstitucional, porque foi pela inconstitucionalidade. Ah, mas deu a entender que eu sou a favor. Cara, se deu a entender, vocês vão lá e faz o pronunciamento de vocês. Não sou a favor, é isso, cada um defende o seu voto. Eu não tenho que defender vocês, eu tenho que defender o meu projeto de lei, que eu estou convicto de que a gente pode fazer. E eu tenho que enfrentar, a gente tem que enfrentar o judiciário. Olha esse judiciário o que ele está fazendo com a gente hoje. E a gente agora tem que ficar com medinho do judiciário? Eu fiz aqui um projeto de lei que multa drogado, que usa droga nas ruas. Desde a hora que ela foi para o CCJ até sancionado, eu estou ouvindo que é inconstitucional. Pois já está valendo, está em prática. Então a gente tem que arriscar, a gente tem que ir para cima e defender o que a gente acredita. Se vai ser inconstitucional ou não, quem vai decidir é o STJ, cara. O STF, sei lá. Então a gente não pode se antecipar. Aí cria essa empatia aqui. Por causa que tu quis derrubar um projeto meu. E é lógico que eu vou defender. Eu tenho o meu jeito de defender. Eu exponho, eu falo. Entendeu? Então eu achei totalmente desnecessário. Da minha parte, beleza. Eu vou continuar defendendo meu projeto. Vou fazer um requerimento. Vou defender aqui. Quero que ele volte a tramitar. E quando ele voltar a tramitar, de repente o senhor muda também a sua concepção. E apoie ele. E se lá na frente ele for derrubado, tu entra com o plano B, que é a sua proposta, que deveria ter sido feito isso desde o início. Obrigado, presidente, pela parte. Bom, dando continuidade, eu de fato reconheço que eu estou há pouco tempo aqui e talvez eu ainda não tenha esse sentimento político. Estou na CCJ com sentimento jurídico, sou advogado, olho se é constitucional ou não, e talvez o meu pecado nesse momento seja não ser tão político assim e apenas olhar mais tecnicamente. E isso não é só sobre o deputado Gessé, isso é sobre todos os projetos que estão tramitando na CCJ. Tenho sempre tido uma posição firme em relação se é ou não é constitucional. Só para finalizar os slides ali, fazendo um favor, não vai dar para falar sobre o INSS, mas eu vou finalizar. Aqui eu trago, então, uma situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na praia de Abricó, onde o Teoriza Vasques reconheceu ali que não pode haver proibição de praia de nudismo. Porém, todas elas precisam passar por regulamentações. Como isso tramitou em várias instâncias e acabou morrendo no STJ e morreu dessa forma, a gente entende, então, que a jurisprudência do STJ não pode proibir, mas existindo tem que regulamentar. E é por conta desse entendimento jurisdicional lá do STJ que a gente acabou se pronunciando da forma como foi. Mais um slide. E aqui eu deixo claro também que a minha preocupação, no artigo 233 do Código Penal, já tipifica o crime quando praticar ato obsceno em local público, aberto ou exposto ao público. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, mais a multa. Então, nós já temos uma tipicidade dentro do nosso ordenamento jurídico que já coloca em xeque qualquer ato obsceno que possa ser praticado em local público. Então, eu penso que, de todo modo, a inibição já deveria estar ocorrendo, já que a lei já existe em relação a isso. Mas, na regulamentação, a gente consegue
limitar ainda mais, como eu falei, a Praia da Galeta, que é o principal problema hoje no estado de Santa Catarina. Se a gente, dentro do ato regulatório, dizer que área de preservação permanente não pode ser praticado o ato de naturismo e nudismo, a gente não está dizendo que é proibido, mas a gente está proibindo. E está seguindo uma orientação que vem do STJ, porque a gente regulamentou aquela situação. Então, acho que a ideia aqui era realmente poder ir pelo caminho de que depois o PSOL, o PT e qualquer outro partido de esquerda não vá nos derrubar lá na frente, diante de um imenso trabalho, um esforço, né, de Hércules aqui pelo GCE, por mim e todos aqueles que defendem a situação, para que a gente não saia vencido dessa possibilidade de conseguir limpar Santa Catarina dessas porcarias que vêm acontecendo em nossas praias. Vou finalizando por aqui e fica para uma próxima fala a questão da INSS. Muito obrigado, presidente. Ainda no horário reservado